Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Garopaba, no litoral catarinense, tem mais de 300 vagas de emprego em aberto. Falta de mão de obra preocupa empresários na véspera da temporada de verão. Senado aprova a adesão da Bolívia ao Mercosul. Acordo para o ingresso do país andino ao bloco foi assinado em 2015 e só agora recebe liberação final. COP28 lança fundo para países vulneráveis. Emirados Árabes Unidos anunciaram contribuição inicial de 100 milhões de dólares. No Paraná, desmatamento da Mata Atlântica reduz 64%. Esse é o segundo melhor índice do país, atrás apenas de Santa Catarina. Comitiva gaúcha reforça pedido ao governo chinês para reconhecimento do status de zona livre de febre aftosa. E você vai ver ainda, Google e Canadá chegam a um acordo. Gigante vai proporcionar ajuda financeira anual aos meios de comunicação do país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, são 8h03. Empresários de Garopaba, cidade do litoral sul catarinense, estão preocupados com a falta de mão de obra, principalmente neste período que a demanda é maior. O município tem mais de 300 vagas em aberto. Em outubro, o Brasil registrou o maior número de carteiras assinadas em um único mês. Foram mais de 190 mil vagas formais de trabalho. Só em Santa Catarina, o saldo foi de 12 mil. Resultado este que deve melhorar, principalmente com a chegada da alta temporada no litoral catarinense, fazendo com que a demanda por serviços cresça. Cláudio é empresário, proprietário de 2 lojas em Garopaba. Ele planeja aumentar a equipe para a chegada do verão. No entanto, enfrenta um problema, a falta de mão de obra. Olha, hoje nós temos 2 vagas em aberto, uma em cada loja. E a grande dificuldade de contratação hoje em Garopaba é para todos os ramos. Sei que não é só comigo, não só com as nossas lojas, mas com todo o segmento comercial de Garopaba. Cada vez mais difícil conseguir um profissional para trabalhar nos nossos negócios. Ao caminhar pela cidade, é comum encontrar placas de contrata-se. Apenas no Cine, são mais de 310 vagas em aberto, com oportunidades de emprego permanentes e temporárias. Os salários variam na média de R$ 950 até R$ 2.500. Só que a procura é baixa, menos de 20 pessoas por dia. Com pouca procura, grande parte dessas vagas não serão preenchidas por falta de interessados. A Prefeitura tem ajudado nessa ponte entre trabalhador e empresariado. A gente entrou em contato, com a CDL, com a SIG e vários comércios da nossa região aqui de Garopaba para estar disponibilizando essas vagas e fazer esse feirão para que a nossa população tenha o conhecimento dessas vagas e possam ser adquiridas por eles, As pessoas que estão desempregadas no momento, têm vagas temporárias, Estudantes que agora pegam férias, de colégios e faculdades, tem vagas temporárias e também tem as vagas permanentes, Segundo o Cine de Garopaba, um dos setores que mais tem vagas em aberto é o gastronômico. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 35% dos proprietários deste ramo disseram que pretendem contratar para dar conta da demanda que deve crescer neste fim de ano, em função de confraternizações e férias. Mas o custo de vida no litoral pode dificultar o preenchimento de todas essas oportunidades. Olha, o que a gente tem notado? As pessoas, os jovens, os trabalhadores têm saído de Garopaba pelo alto custo que é hoje viver em Garopaba. Um casal jovem, ele acaba se mudando para Imbituba ou acaba se mudando para Palhoça para poder, inclusive, adquirir a sua moradia própria. Hoje, aqui em Garopaba, os aluguéis são mais caros do que o salário que o comércio paga. Então, inviabiliza a estada desses jovens aqui. E essa situação só tende a agravar. O empresário, que é coordenador do núcleo de gastronomia da SIG, afirma que a solução para a falta de mão de obra em Garopaba deverá partir de iniciativas públicas e privadas.
O poder público e as entidades vão ter que se organizar. A SIG já vem trabalhando nisso, né, a Associação Empresarial de Garopaba, né, para melhoria de mão de obra, com cursos, com treinamentos, mas nós precisamos de retenção, que esse trabalhador fique na nossa cidade, que queira fazer a sua vida de trabalhador aqui. Então nós precisamos também da ajuda do poder público, que eles têm que morar. Nós temos que ter bairros onde o trabalhador possa adquirir o seu imóvel, possa continuar morando em Garopaba. Senão, o nosso futuro só vai piorar. Os interessados nas mais de 300 vagas podem ir até o Cine localizado em frente à Praça Governador Ivo Silveira, anexo com a Igreja Matriz. A gente convida você a trazer os seus documentos pessoais, seu currículo, que a Bianca, nossa gerente do Cine, vai estar encaminhando você a empresa, né, que mais se enquadra com o que a empresa está oferecendo da vaga, para que você entre em contato e marque uma entrevista com essa determinada empresa. Então, não perca tempo, né? A prefeitura está fazendo esse mega feirão aí para poder chamar a atenção mesmo e a gente acabar com o nosso... zerar a fila de emprego aí na nossa cidade. E o índice de desemprego voltou a cair no Brasil e atingiu 7,6% no trimestre entre agosto e outubro, o nível mais baixo desde fevereiro de 2015, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Esta é a 7ª queda consecutiva e representa 0,1% a menos que a de julho a setembro. No total, 8,3 milhões de pessoas buscavam emprego entre agosto e outubro, 763 mil a menos que no ano anterior. A população economicamente ativa subiu para 100,2 milhões de pessoas. Esta é a primeira vez que o índice ultrapassa o teto de 100 milhões desde a estatística que começou a ser compilada no ano de 2012. O salário médio dos trabalhadores aumentou 3,9% em um ano, até R$ 2.999. E na manhã de hoje, um homem de 22 anos foi arrastado por uma corrente de retorno na Praia da Ferrugem, em Garopaba, litoral sul catarinense. 2 guarda-vidas civis voluntários que estavam em lazer na praia no momento do incidente o resgataram. A vítima foi retirada do mar consciente e sem grau de afogamento. O Corpo de Bombeiros alerta para que os banhistas redobrem a atenção, pois o mar está agitado e ainda é pré-temporada e nem todos os postos de guarda-vidas estão abertos. O Senado Federal aprovou a entrada definitiva da Bolívia no Mercosul. O acordo para o ingresso do país andino ao bloco foi assinado em 2015. O projeto segue para a promulgação do presidente Lula, que comemorou o resultado da votação. O Senado era a última instância do governo que ainda não havia se manifestado favoravelmente à entrada de La Paz no bloco, que além do Brasil também é formado por Argentina, Paraguai e Uruguai. O acordo para o ingresso dos bolivianos foi assinado em 2015, durante uma cúpula dos chefes de Estado em Brasília. Relator do projeto, o senador Chico Rodrigues, afirmou que a entrada da Bolívia no Mercosul vai otimizar o comércio e a cooperação com o Estado, que possui uma população de mais de 12 milhões de pessoas e um produto interno bruto na ordem de 41 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 200 bilhões de reais. O Mercosul foi criado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela foi aprovada como membro em 2006, mas a participação acabou suspensa em 2017 pela ruptura da ordem democrática. Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname permanecem como associados do grupo. A próxima cúpula de chefes de Estado do bloco está marcada para o dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. E a Conferência Climática COP28 lançou nesta quinta-feira, logo no primeiro dia de evento, o fundo destinado a cobrir perdas e danos de países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma primeira contribuição de 100 milhões de dólares.
A decisão histórica, que foi aplaudida pelos delegados dos quase 200 países representantes à reunião, concretiza o principal resultado da COP27, ocorrida em 2022 no Egito, quando foi aprovada a possível criação do fundo, mas sem definir os detalhes de funcionamento. Existe a expectativa que a ratificação do texto, logo na abertura da Conferência de Dubai, facilite o restante das negociações sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa, tema prioritário em 2023. O presidente da COP28, Sultan Al-Jaber, afirmou que o papel dos combustíveis fósseis precisa fazer parte de um acordo climático. Ele também é o chefe da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. It is essential. É fundamental que nenhuma questão fique fora da mesa. Como venho dizendo, devemos buscar caminhos para garantir a inclusão do papel dos combustíveis fósseis. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que os países participantes da conferência devem buscar a eliminação progressiva total dos combustíveis fósseis. Nós estamos vivendo um colapso climático em tempo real e o impacto é devastador. Neste ano, nós vimos comunidades ao redor do mundo castigadas pelo fogo, pelas inundações e pelo aumento da temperatura. O aquecimento global recorde deve causar um frio na espinha dos líderes mundiais e fazê-los agir. Um dos maiores produtores de hidrocarbonetos do planeta, os Emirados Árabes Unidos, anunciaram imediatamente uma contribuição de 100 milhões de dólares para o fundo, cujo lançamento efetivo está previsto para 2024. Diversos países europeus também devem anunciar em breve uma primeira contribuição. O desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Paraná reduziu. O índice é o segundo melhor do país e supera a média nacional, que é 59%. O relatório divulgado nesta quarta-feira pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com a Arceplan e com o MEP Biomas, revela que o estado reduziu em 64% a supressão vegetal entre janeiro e agosto deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Passou de 2.763 hectares para 992 hectares desflorestados. O índice é o segundo melhor do país, atrás apenas de Santa Catarina e superior à média nacional. Então hoje dá para se dizer que o trabalho de fiscalização que está sendo exercido pelo Instituto Água e Terra, em conjunto com o Batalhão de Polícia Ambiental no estado do Paraná, tem trazido os resultados que se espera com relação à proteção da Mata Atlântica. Então nós saímos de aproximadamente 4.000 hectares aí no ano passado para 1.000 hectares esse ano, uma redução significativa para que nós possamos dar uma resposta para a sociedade paranaense em relação à proteção da Mata Atlântica. Hoje o estado do Paraná é um estado que procura usar o seu patrimônio natural para o seu desenvolvimento sustentável, no entanto, com grandes cuidados com relação à questão ambiental. Quer dizer, nesse tripé da sustentabilidade, a preocupação de se proteger o nosso patrimônio, proteger a nossa vegetação, proteger o nosso solo, proteger as nossas águas, para que nós possamos realmente fazer com que o estado se desenvolva, mas sem prejuízo ao meio ambiente. O estudo também aponta que o total de eventos relacionados ao desmatamento reduziu de 933 para 441, assim como a área média desmatada de 3 hectares para 2,2 hectares. O desempenho corrobora os números divulgados em julho. Na ocasião, o Paraná apresentou queda de 54% nos primeiros 5 meses de 2023, novamente no mesmo intervalo de tempo em 2022. O desmatamento também já tinha diminuído 42% entre 2021 e 2022. A ferramenta que nós temos utilizado muito é a da inteligência. Nós temos nos utilizado de transformação digital para poder fazer com que nós possamos verificar com maior agilidade, com maior rapidez os crimes ambientais. E a partir disso, com essa rapidez, nós também possamos tomar as medidas mais rápidas para combater esses ilícitos. É um caminho sem volta, é uma exigência da sociedade paranaense, é uma exigência dos brasileiros que nós protejamos a Mata Atlântica. Nós somos um dos 17 estados que tem a Mata Atlântica no Brasil, então, e temos o maior remanescente de Mata Atlântica, e, portanto, temos que ter esse cuidado, mas sempre levando em consideração que a preocupação com o desenvolvimento sustentável do nosso estado. E você vai ver a seguir. Na China, a comitiva gaúcha reforça pedido para reconhecimento do status de zona livre de febre aftosa. E embate entre Google e Canadá
chega ao fim. Acordo com a gigante vai proporcionar ajuda financeira anual aos meios de comunicação do país. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h18. O Rio Grande do Sul tem buscado se aproximar do governo chinês para conseguir o certificado livre de febre aftosa sem vacinação. A ação poderá impulsionar a venda de carne bovina ao país asiático por frigoríficos gaúchos. Com quase 12 milhões de cabeças de gado no Rio Grande do Sul, o estado é um dos poucos que possui o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação, o que permite acesso a mercados mais exigentes e que remuneram melhor, pois essa doença representa um grande risco à produção. Com o objetivo de obter esse reconhecimento também da China, maior comprador de carne bovina do Brasil, o governo gaúcho criou uma comitiva para tratar sobre o fortalecimento das relações comerciais e de cooperação bilateral com o Ministério da Agricultura chinês. Nós entendemos que foi uma reunião muito importante, fundamental e que pode ajudar a acelerar esse processo de reconhecimento que vai viabilizar a venda de novos produtos de proteína animal do Rio Grande do Sul para o mercado chinês. Foi uma reunião muito produtiva com a nossa equipe técnica do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul e nos próximos meses, certamente, ao recebermos a missão oficial chinesa para a validação, reconhecimento do nosso status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação, devemos conquistar esse status sanitário e certamente aí ampliar a nossa participação no mercado chinês, em especial de carne com osso e miúdos. No próximo ano, representantes do governo chinês devem visitar o Brasil e verificar os cuidados realizados no estado gaúcho com relação à doença. O Rio Grande do Sul já está livre de febre aftosa sem vacinação desde 2021. Outros estados que também têm a certificação são Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e Mato Grosso. Os frigoríficos interessados em realizar a venda terão que ser aprovados individualmente pela Administração Nacional de Certificação e Acreditação da China, após apresentarem um conjunto de informações técnicas e documentos. E a seleção brasileira venceu o Japão por 4-3 na tarde de hoje, na Neoquímica Arena, em São Paulo, em amistoso internacional de futebol feminino. Os gols do Brasil foram marcados por Bia Zanerato, também 2 vezes, também por Gabi Portilho e Priscila. As seleções voltam agora a se enfrentar em amistoso no próximo domingo, às 11 horas, no Morumbi, também em São Paulo. E o primeiro voo transatlântico movido exclusivamente a combustíveis sustentáveis decolou de Londres, mas a iniciativa foi alvo de críticas por parte de uma associação ambiental. O avião, operado pela companhia aérea britânica Virgin Atlantic, saiu de Londres com destino a Nova York. O combustível que usamos reduzirá as emissões de carbono em cerca de 70% em comparação com o uso de combustível de aviação. Produzidos a partir de óleos residuais, resíduos de madeira ou algas, os combustíveis de aviação sustentáveis podem ser usados como complemento ao querosene nas aeronaves atuais. Eles são considerados a principal aposta para a descarbonização do setor nas próximas décadas, mas a produção deles ainda é recente e muito cara.
O voo 100 demonstra que o combustível de aviação 100% sustentável pode ser usado em motores, estruturas de aeronaves e infraestrutura de combustível existentes. O principal desafio é aumentar a produção para voarmos com mais combustível de aviação sustentável todos os dias. Mas a iniciativa também foi alvo de críticas. Uma associação ambiental local descreveu a operação como greenwashing, termo em inglês utilizado para descrever iniciativas de empresas que utilizam um discurso ecológico ao mesmo tempo em que promovem o uso de combustíveis fósseis. A associação também apontou que, embora a atenção do mundo esteja focada em um voo, há 100 mil por dia que usam combustíveis fósseis, de modo que os substitutos são apenas uma gota no oceano de hidrocarbonetos. Duas reféns russas foram libertadas pelo Hamas nesta quarta-feira. As duas mulheres foram entregues à Cruz Vermelha pelo braço armado do grupo terrorista Hamas. Elas foram libertadas pelo movimento terrorista palestino após permanecer por 50 dias sob domínio do grupo. Uma das mulheres foram entregues à Cruz Vermelha pelo braço armado do Hamas, após os esforços do presidente russo Vladimir Putin. Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, as reféns têm 50 e 73 anos. No domingo, o grupo terrorista Hamas libertou um russo israelense de 25 anos. 10 reféns israelenses e 4 tailandeses foram libertados pelo grupo terrorista Hamas. O grupo já chegou a Israel. A informação foi divulgada na madrugada desta quinta-feira. O grupo passou pelo Egito, que tem o único ponto de acesso ao território palestino que não faz fronteira com Israel. 5 dos 10 israelenses libertados têm dupla cidadania, um holandês, um americano e 3 alemães. O Catar, um dos principais mediadores das negociações, informou que Israel havia libertado 30 palestinos, incluindo 16 menores e 14 mulheres. Esta é a 6ª troca desse tipo desde o início da trégua na última sexta-feira. A trégua deve terminar na madrugada deste sábado, após o adiamento em mais 24 horas. A guerra começou em 7 de outubro com um ataque de terroristas que mataram 1.200 pessoas em Israel, a maioria civis, e sequestraram outras 240. Em retaliação, Israel lançou uma campanha de bombardeios contra a faixa de Gaza, governada pelos terroristas do Hamas. O porta-voz do exército israelense afirmou que informações sobre a morte de 3 membros da família Bibas estão sendo checadas. De acordo com o grupo terrorista Hamas, eles morreram em um bombardeio no enclave realizado por Israel. O exército israelense indicou nesta quarta-feira que investiga um relatório do braço militar do grupo terrorista Hamas sobre as mortes em Gaza de um bebê de 10 meses, do irmão de 4 anos e da mãe. Um dia antes, parentes da família Bibas organizaram um protesto em Tel Aviv, cobrando a libertação dos 3, que constam na lista de capturados por militantes do movimento terrorista em 7 de outubro. Analisamos todas as informações. Estamos examinando a veracidade das informações que o Hamas publicou esta noite sobre os membros da família Bibas. E estamos em contato regular com os membros da família. A responsabilidade pela segurança de todos os sequestrados na faixa de Gaza é totalmente da organização terrorista Hamas. O braço armado do movimento terrorista comunicou que a morte dos 3 teria ocorrido em um bombardeio na faixa de Gaza realizado por Israel. A família vivia no Kibbutz Nir Oz, onde 35 pessoas foram assassinadas em 7 de outubro e outras 80 sequestradas. Dessas, 31 já foram libertadas. E os perigos se multiplicam em torno das usinas nucleares ucranianas devido à proximidade dos combates com as tropas russas e aos cortes de eletricidade, alertou nesta quinta-feira o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Na França, onde visitou um local onde serão enterrados resíduos radioativos, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os perigos em torno das usinas nucleares ucranianas se multiplicaram.
Há toda uma gama de perigos que estão se multiplicando e que acho que estarão conosco até o fim do conflito. Com a nossa presença contínua, estamos tentando mitigar um pouco, ter um efeito dissuasivo em todos, evitar que a miséria desta guerra seja agravada por um acidente com consequências radiológicas. Grossi também mencionou cortes de energia que representam um risco para a função de resfriamento dos reatores. Uma das usinas caiu nas mãos do exército russo em março de 2022. Desde então, sofreu um incêndio e foi cortada a rede elétrica em várias ocasiões. Uma situação precária que gera o temor de um acidente nuclear importante. As partes em conflito trocam acusações de quererem provocar uma catástrofe. Diplomata e ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, morreu na quarta-feira aos 100 anos. Acusado de crimes de guerra e admirado pelos feitos na política internacional, Henry foi um dos nomes mais marcantes da segunda metade do século XX. Um dos nomes que dominou a política mundial na segunda metade do século XX. Como poucos, moldou o curso moderno das relações internacionais. Aos 100 anos, morreu na última quarta-feira Henry Kissinger, que no cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos durante os governos Nixon e Ford, angariou tanto os admiradores quanto os críticos. O nome de Kissinger é comumente associado à Realpolitik, diplomacia baseada na praticidade. Famoso por uma fala afiada, sempre com um toque de um sotaque alemão nativo, capitalizou uma imagem de poder e trabalhou como consultor mesmo décadas depois de deixar o governo. Louvado pela perspectiva fria que sempre buscava impor os interesses dos Estados Unidos, foi comparado aos grandes estadistas da história por admiradores. Mas para muitos, especialmente na esquerda, Kissinger era considerado um criminoso de guerra que nunca foi julgado pelo papel na expansão da guerra no Vietnã e no apoio ao golpe militar de 1973 no Chile. It has no written code. Batizado Heinz Alfred Kissinger, nasceu numa família judaica em Forth, na Alemanha, em 27 de maio de 1923. Em 1938, fugiu do regime nazista com a família e se estabeleceu em Nova York. Enquanto estudava contabilidade, foi recrutado pelo exército para lutar na Segunda Guerra Mundial, quando serviu em uma unidade de inteligência encarregada de identificar nazistas. Ao retornar para os Estados Unidos, se transferiu para a Universidade de Harvard, onde iniciou a carreira acadêmica. Em pouco tempo, assumiu funções de consultoria no Conselho de Segurança Nacional e no Departamento de Estado, durante as presidências de John Kennedy e Lyndon Johnson. Os anos de trabalho na política e o apoio a Richard Nixon lhe renderam o cargo de secretário de Estado ao suceder William Rogers, que renunciou em 1973 após o escândalo de Watergate. Enquanto Nixon deixava marcas com uma forte política anticomunista, Kissinger conseguiu implementar um método para encontrar áreas em que os Estados Unidos poderiam aliviar as tensões com a União Soviética. Apesar disso, em uma tentativa de alienar Moscou, tomou a histórica decisão de se aproximar da China comunista, isolada desde a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, e pavimentou um caminho para o estabelecimento de laços diplomáticos. Ao longo dos anos, o histórico de Kissinger foi submetido a um intenso escrutínio. Em um livro de 2001, o escritor Christopher Hitchens afirmou que ele deveria ser processado por crimes de guerra e contra a humanidade. Documentos sigilosos mostraram o papel direto dos Estados Unidos em minar o governo do presidente socialista chileno Salvador Allende, com o apoio a funcionários que mataram um general que se recusou a participar da tentativa de golpe de 1970. Kissinger se manteve disponível para os republicanos quando retornaram ao poder com Ronald Reagan e raramente perdeu oportunidades para dar conselhos, disposto a se deslocar de Manhattan para Washington quando era chamado. Em 1970, descreveu o poder como o maior dos afrodisíacos. E o Google chegou a um acordo histórico com o governo canadense. Depois de meses de negociações, o gigante californiano concordou em pagar uma compensação aos meios de comunicação do país pela distribuição dos conteúdos. O Ministério do Patrimônio celebrou a resolução e informou que o Google vai proporcionar uma ajuda financeira anual de $100 milhões canadenses, indexados em função da inflação.
O país conservou o direito de reabrir o acordo se forem negociadas melhores condições em outros lugares. O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou que o acordo garante que os jornalistas, mesmo de pequenos veículos locais, vão receber o apoio durante os próximos anos. Inicialmente, o governo queria um acordo de 172 milhões de dólares canadenses. Uma lei de notícias online, conhecida como C-18, vai entrar em vigor em 19 de dezembro para obrigar as empresas a celebrar acordos comerciais com os meios de comunicação para a distribuição dos conteúdos nas plataformas. O objetivo é frear a deteriorização da imprensa no Canadá, já que a verba de publicidade se deslocou dos veículos para os gigantes digitais que replicam o conteúdo. Inicialmente, o Google tinha criticado o acordo e cogitou o bloqueio de sites no motor de busca da empresa. A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, bloqueou o acesso a conteúdos informativos nas plataformas no Canadá desde 1º de agosto. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias do nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Boa noite. Pix TV é conteúdo todo dia.